Boa noite a todos. Vamos iniciar a gravação da nossa aula de hoje, a quarta e última aula do curso de Física 3. Nessa aula, ela foi pensada para tirar as dúvidas e fazer mais alguns exercícios com vocês, como forma do quê? De rememorar a teoria que nós já discutimos ao longo desses 3 encontros síncronos, além daquilo que já foi postado lá nos nossos materiais didáticos. Tá? Então, só compartilhar aqui a tela com vocês, e eu vou só conectar aqui no momento a minha lousa digital, tá? Só para que a gente possa escrever, rabiscar um pouco no nosso quadro digital, enquanto vocês fazem a análise, né, a leitura do exercício em tela. Tá? Então, eu trouxe para esse encontro alguns exercícios que eles são teóricos, para a gente discutir um pouquinho sobre a teoria, fazer um processo de revisão de tudo aquilo que nós falamos nesses encontros, né, dos laboratórios que vocês realizaram para poder aprofundar mais o conhecimento de forma prática, né, não ficar apenas preso na teoria, e nessa aula a gente traz mais algumas informações, e aí eu vou desenvolver alguns exercícios com vocês nesse sentido, tá? Então eu vou explicando cada um dos pontos, nós faremos a leitura do texto, e a seguir nós discutiremos cada uma das questões. Tá? Então são várias questões teóricas que eu trouxe para discutir com vocês, questões de concurso, que eu acredito que serão extremamente importantes para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês. Tá? Esse primeiro exercício é da banca COSE AC, de 2025. Então, ele traz o seguinte enunciado lá, para lembrar lá da unidade 1, a qual nós pedimos, né, para que vocês fizessem uma pesquisa a respeito dos materiais condutores e isolante, fizessem pesquisa sobre eles, tá? Então, nós faremos a leitura do enunciado e, a seguir, nós faremos a discussão de cada um dos pontos, tá? Então, nós temos que os condutores são materiais que eles permitem a movimentação de cargas elétricas com facilidade. Tá? Nós vimos isso e difere do comportamento de um isolante e de um semicondutor. Tá? E aí ele traz como exemplo, como os metais, o corpo humano e a água comum. Tá? Essa água de torneira, né, que não é uma água ionizada nem nada, ela é condutora de eletricidade. Então, um bom condutor, assim como o corpo humano. Com base na estrutura atômica dos materiais condutores, analise as afirmações a seguir. Tá? Os materiais condutores, eles possuem elétrons localizados mais distante do núcleo atômico, em comparação aos materiais não condutores. Esses elétrons estão sob a ação de forças atrativas mais fracas exercidas pelos prótons num núcleo. Tá? Então, ele traz aqui uma informação que é extremamente importante. Tá? Então, nós vimos, uma das perspectivas que a gente pode desenhar um núcleo atômico é do núcleo positivo, com cargas positivas, e ao redor dele nós temos a chamada eletrosfera, conforme eu fiz o desenho lá no capítulo 1. Tá? E de acordo com a distribuição que nós temos nesses materiais, eles podem ter elétrons em camadas mais distantes, se a gente for adotar o modelo de camadas. Tá? E aí tem elétrons. Isso aqui é uma visão didática. Tá? No caso dos condutores, esse núcleo aqui que tem cargas positivas, os seus elétrons eles estão mais afastados nas camadas que são chamadas camada de valência, na qual os elétrons eles têm a mobilidade, conforme vai dizer aqui justamente na alternativa 2. Tá? Então, quanto mais distante o elétron ele está do núcleo,
menor será a força de atração desse núcleo positivo em relação a essa carga que está circundando, o mais distante possível, tá? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira, tá? Então, ele tem esses elétrons que permitem a troca, a ligação entre átomos para formar moléculas, elas, em geral, ocorrem o quê? Né? Lá na camada de valência, que é a última camada onde nós temos elétrons mais facilmente podendo doar ou receber, né? De modo a obedecer à regra do octeto, tá? Que é visto lá na química. O enunciado 2 diz o seguinte, ele complementa o primeiro, vai dizer o seguinte, os elétrons mais distantes do núcleo são chamados de elétrons livres, ou elétrons de condução, que são justamente esses que estão na chamada camada de valência. Tá? O pessoal da química gosta muito desse termo, já na física a gente utiliza elétrons livres ou de condução. E eles vão facilitar o fluxo de corrente elétrica nos condutores, isso também é verdade. Tá? Então, esses elétrons eles estão mais soltos, permite a mobilidade deles no material, conforme nós vimos na primeira aula. Tá? Os materiais condutores tendem a acumular carga estática com facilidade. Isso aqui é falso. Tá? Eles tendem ao quê? A deixar com que os elétrons nos materiais eles fluam, eles consigam se mover por esses materiais, e por isso eles são condutores, eles não fazem a carga ficar parada, ficar acumulada ali. Tá? Então, de acordo com as alternativas, nós temos que a primeira e a segunda estão corretas e a terceira é falsa. Portanto, a letra A é a que está correta, né? Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Pessoal, tem dúvidas em relação à resolução desse problema? Querem perguntar alguma coisa? Podem chamar aí se tiverem alguma dúvida, tá? Então, no exercício 2, vamos lá. Avança 2024. Dentro dos fundamentos teóricos da física, de acordo com as leis de Kirchhoff, né, que nós vimos que são duas leis, a lei das malhas e a lei dos nós. É correto afirmar apenas, né? Letra A lei de Kirchhoff para a corrente LKC diz que a soma algébrica das correntes que entram em um nó, ou limite fechado, ele é zero. E aí, pessoal, o que nós temos em relação a essa afirmativa? Tá? Ele vai ser zero, sim ou não? E aí eu tenho alguns apontamentos para fazer para vocês, tá? Então, a lei dos nós, ela vai dizer o seguinte, a corrente que entra aqui num nó, por exemplo, eu tenho a corrente 1, ela entra, ela será dada pela soma das correntes que saem naquele circuito fechado, né? Corrente 1 igual a 3. Então, seria isso aqui, a lei dos nós. E 1 é igual à soma de 2 mais a soma de 3. Tá? Então, quer dizer que a quantidade que entra vai ser igual à quantidade que sai. Então, se eu somar isso aqui, I1 mais I2 mais I3, passar para o outro lado da igualdade, vamos dizer que elas serão conservadas, isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, a alternativa ela está correta. Tá? Segundo a lei de Kirchhoff, os materiais geralmente possuem comportamento característico de resistir ao fluxo de cargas elétricas. Tá? Então, nessa questão, ela não está relacionada à lei de Kirchhoff, né? E sim sobre a resistência dos materiais. Quem falou sobre essas propriedades foi Ohm. Então, lá na lei de Ohm, nós vimos que a primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual à resistência vezes a carga elétrica. Isso aqui é a primeira lei. E a segunda lei de Ohm fala sobre a resistência dos materiais. Tá? Então, nós temos aqui que a resistência é igual à resistividade, o comprimento do material dividido pela sua área. Tá? Então, portanto, não tem a ver com a lei de Kirchhoff, e sim com a resistividade do material, uma propriedade. Portanto, a alternativa ela está
incorreta ou falsa. A lei de Kirchhoff, letra C, a lei de Kirchhoff foi publicada por um matemático alemão. Então, aqui já começa o erro da questão. Kirchhoff não era matemático, e sim físico alemão. Tá? Por meio dela, observa-se a relação do fluxo de um campo magnético sobre uma superfície fechada com cargas que estão no interior do espaço. Pessoal, aqui nós precisamos recordar a lei de Gauss. Tá? Então, a lei de Gauss, ela diz o seguinte, tá? Então, a lei de Gauss para o campo elétrico fala o seguinte, que o fluxo sobre uma superfície fechada. Então, eu vou escrever isso aqui da forma de uma integral de linha, ou fechada, a qual eu tenho um campo elétrico, produto escalar, a área, tá? O vetor área. E isso aqui vai ser igual a carga interna dividido pela permissividade elétrica do meio. Tá? Isso aqui é a lei de Gauss para a eletrostática. E aí você pode ver que ele mistura um pouco dos conceitos. Né? E aí também, Gauss ele diz o seguinte, que o fluxo magnético será igual à integral de linha, campo magnético, produto escalar, campo elétrico, e isso aqui é igual a zero, que é a lei de Gauss para o magnetismo, né, que fala sobre os monopolo magnéticos. Tá? Então, também não tem nada a ver com a lei de Kirchhoff. Isso aqui é lei de Gauss. Tá? Portanto, a alternativa ela está incorreta. Conforme a lei de Kirchhoff, não é possível retirar energia térmica de um sistema e convertê-la totalmente em energia mecânica, sem que haja modificações em sua estrutura. Também não tem nada a ver com a lei de Kirchhoff, nem com a lei dos nós, que é essa daqui, e nem com a lei das malhas, né? Que nós tínhamos lá um circuito, vamos colocar aqui, lei das malhas, que nós tínhamos uma diferença de tensão, tá? Positivo e negativo, num determinado circuito, e aí nós teríamos o quê? Para resolver, nós teríamos aqui, por exemplo, uma malha A, B, C e D, e a outra malha C, D, E e F. Tá? Então, são estratégias para resolver de uma forma mais simples a tensão que passa por esse circuito devido ao quê? As correntes elétricas que estão circulando ali, e tem a diminuição devido a essa, por exemplo, a um resistor, tá? Colocar aqui R1, R2, e assim por diante. Tá? Então, também não tem nada a ver com lei de Kirchhoff. E para finalizar, e portanto aqui a alternativa ela está incorreta. Na letra E, de acordo com a lei de Kirchhoff, a soma das quedas de tensão é sempre superior às de elevação da tensão. O que está errado aqui nessa alternativa é essa palavra, é sempre superior. Na realidade, isso aqui é igual à soma das elevações. E essa aqui também é uma outra maneira de escrever o quê? A lei das malhas, conforme nós colocamos aqui em cima. Tá? Então, a tensão total do circuito ela vai ser sempre igual às quedas ou elevações. Tá? Então, a hora que você soma, o total vai ser igual a zero, de acordo com a lei de Kirchhoff. Então, portanto, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, tem dúvidas em relação a esse exercício? Querem perguntar alguma coisa? Exercício número 3, tá? É um adaptado do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, 2025. Tá? A descrição completa da luz só é possível através da união da eletricidade com o magnetismo, cuja formulação matemática é feita através das equações de Maxwell.
constituída por um conjunto de leis. Lei de Gauss para os campos elétricos, que foi aquela que nós escrevemos aqui, que o fluxo elétrico sobre uma superfície fechada vai ser igual ao campo elétrico vezes o produto escalar em relação à área. E isso aqui vai ser igual à carga interna dividido por ε0. A formulação dessa equação aqui, pessoal, nós chegaremos na equivalência dela com a lei de Coulomb. Tá? E aí fala também a lei de Gauss para os campos magnéticos, que fala que um fluxo magnético sobre também uma superfície fechada vai ser igual a zero, que é justamente fala da não existência de monopolos magnéticos. O que seria isso, pessoal, monopolo magnético? Por exemplo, eu tenho aqui um ímã, ele é composto por norte e sul. Se eu quebrar esse ímã em duas partes, haverá a formação de um novo polo sul, vou colocar aqui novo sul e novo norte em cada uma das partes. Tá? Então, no caso aqui, sempre haverá essa formação. Ainda nós não vimos nada que indicasse ao contrário da existência de um único polo, seja norte ou sul, num ímã. Diferentemente das cargas elétricas, que nós temos carga positiva e negativa. E o material ele pode ter mais cargas elétricas negativas do que positivas. Tá? Quando elas estão em equilíbrio, quer dizer que o material ele está em neutro. Tá? Para a parte magnética, nós observamos isso. Tá? E a lei de Ampère e a lei de Faraday. A lei de Faraday, desculpa, essa aqui é a lei de Gauss. Lei de Gauss para eletricidade. E magnetismo. Lei de Ampère. Tá? Escrevendo aqui, a gente vai fazer cada uma das anotações. Lá nas notas de aula, essas equações elas também foram enunciadas, e eu não fiz o detalhamento matemático, a parte de derivadas integrais. Esse aqui é o formalismo integral delas, que eu estou expressando aqui para vocês. Tá? Vou só organizar aqui, muito papel em cima da mesa. Deixa eu organizar aqui. Tem mais alguns exercícios que eu quero fazer a junção para trazer para vocês, tá? Durante esse bate-papo nosso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem abrir aí para discutir conosco. Vou só ver aqui, tem um... Vou colocar aqui a lei de Ampère, nós vimos também na última aula, a integral do campo magnético em relação ao elemento de corrente, a um elemento de fio, né, que será igual à permissividade do meio vezes a corrente elétrica e a lei de Faraday, né, que fala justamente sobre a força eletromotriz, que ela vai induzir um fluxo, né, magnético com determinada quantidade de tempo. Tá? Então, você tem aqui que a força contra a eletromotriz, ela será igual à integral, uma superfície fechada, E vezes dl, que será igual a quem? A variação desse fluxo magnético em função do tempo. Lembrando que o sinal negativo foi dado pela interpretação essa formulação matemática de Neumann, né, o Newman, e o sinal negativo é dado pela lei ou regra de Lenz. Tá? Então, essas são as 4 equações. Lógico, teve uma reformulação de Maxwell, justamente para induzir o conceito de corrente de deslocamento na lei de Ampère. Tá? Então, ele faz uma correção justamente aqui
nessa lei que ele vai introduzir o termo de corrente de deslocamento. Tá? Então, a partir dessa análise, dessa breve discussão que nós temos sobre as leis do magnetismo, nós faremos a análise da questão. Tá? Então, lá, a grande contribuição do Max está na mudança na lei de Ampère com a inclusão da corrente de deslocamento, que é isso aqui que nós fizemos. Tá? Então, alguns autores utilizam essa corrente de deslocamento, eles utilizam a letra J para representar essa corrente de deslocamento. Então, essa alternativa, ela está verdadeira. A lei de Gauss para o magnetismo, ela expressa a inexistência o quê? De monopolo magnéticos, né? Conforme nós vimos aqui, ó. Toda vez que eu fraciono um ímã ao meio, sempre terá a formação do novo polo sul e do novo polo norte. Portanto, a alternativa ela também está correta. A lei de Gauss e Ampère deverão ser reformulada na existência de monopolos magnéticos. Se isso ocorrer, pessoal, se alguém algum dia comprovar que existe um monopolo magnético, né, que alguém vai conseguir, por exemplo, separar o polo sul e o polo norte, com certeza, né, existirá nós teremos que reformular a lei, né, para poder reescrever a possibilidade da existência desses monopolos magnéticos. Então, se a gente for observar aqui, nas duas expressões, elas estão relacionadas ao campo magnético de um determinado material. Tá? Então, se isso acontecer, se isso aqui um dia tornar-se verdade, essas leis elas terão que ser reformuladas. Portanto, a alternativa correta é a letra E. As três alternativas elas estão corretas. Né? Por que nós fizemos essa adaptação aqui? Porque no enunciado original ela não tinha uma alternativa, e aí a questão ela foi anulada. Mas eu achei interessante colocar essa questão aqui, justamente pelo fato que ela traz várias informações a respeito, né, tanto do ponto de vista histórico, né, das leis do magnetismo, mas ela traz essa questão de rememorar as equações magnéticas, as equações propostas por Faraday, Newman, Ampère, no caso aqui das correntes de deslocamento, próprio Ampère, quando ele fala esse termo, a contribuição do Maxwell, as leis de Gauss para a eletricidade, para o magnetismo, então é uma questão ela é extremamente rica do ponto de vista histórico, por isso eu resolvi trazê-la, né? E aí nós fizemos essa pequena adaptação aqui, tá? Exercício número 4. Pessoal, tem alguma dúvida em relação ao exercício número 3? Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Wanderson, se você quiser falar agora, se quiser abrir a câmera, seria melhor, Wanderson, para a gente poder conversar. Microfone? Tem como abrir o microfone? Você falar? Acho que é mais fácil do que digitar quais atividades que você gostaria de tirar dúvidas. Quais seriam os exercícios, então, já que você não consegue...
Seria interessante se você pudesse, né, ou pelo celular, porque aí fica mais fácil a gente conversar. Quais seriam os exercícios? Tá ok, eu aguardo. Fredson, você deseja tirar alguma dúvida? Bom, enquanto o Wanderson ele se organiza, vamos resolver mais alguns exercícios, aí se der tempo a gente retoma lá as atividades, ou a gente marca, Wanderson, um horário para a gente poder tirar essas dúvidas, né, de preferência até sexta-feira, tá bom? Mais alguns exercícios, né? Tem mais 3 exercícios, e aí eu vou ficar livre para vocês, para a gente poder discutir possíveis dúvidas. No exercício 4, INARS do Pará 2025, ele traz como seguinte enunciado, né? Os fenômenos elétricos e magnéticos, eles estão interligados, formando a base do eletromagnetismo, tá? Explica desde o comportamento de partículas carregadas até a geração de campos magnéticos em correntes elétricas, tá? Que é o que nós estamos discutindo desde o primeiro exercício, né? Que um campo elétrico ele pode gerar um campo magnético, assim como um campo magnético também pode gerar um campo elétrico, tá? Então, sobre a eletricidade e o magnetismo, assinale a alternativa correta. Então, aqui na primeira alternativa, ela traz a seguinte frase, né? A lei de Coulomb afirma que a força entre duas cargas elétricas é inversamente proporcional ao produto das suas magnitudes e diretamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, né? Então, para poder responder, a gente vai ter que relembrar aqui a lei de Coulomb. Então, vamos anotar aqui, lei de Coulomb. Então, nós vimos que a força eletrostática entre duas cargas será igual a carga 1, módulo da carga 1, módulo da carga 2, o quadrado da distância de separação entre ela e mais uma constante de proporcionalidade, que é a chamada constante de Coulomb. E aí nós vimos que a constante de Coulomb, ela vai ser definida como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, onde esse epsilon zero é a permissividade elétrica do meio. Mas, quando tem um índice zero, quer dizer que esse meio é o vácuo. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona Newton por metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, tá?
Então, a partir dessa equação, nós podemos verificar duas coisas. Uma, a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, e a força ela é inversamente proporcional ao quadrado de distância de separação entre essas cargas. Então, diante desse enunciado, nós podemos dizer que a alternativa ela está incorreta, é falsa. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, medido em ampere, ok, e ocorre espontaneamente em condutores, independente da diferença de potencial. Então, aqui está o erro da questão, não é? A palavra espontânea e independente da diferença de potencial. Então, nós temos lá pela lei de Ohm, e aí nós discutimos isso na segunda aula, que a diferença de tensão vai ser igual a quem? A resistência vezes a corrente elétrica. Então, para ter uma corrente elétrica, eu preciso ter o quê? Uma diferença de potencial elétrico. Tá? Então, a alternativa ela também está incorreta, né? Ela está falsa. Na letra C, o campo magnético uniforme ao redor do fio condutor e retilíneo é gerado quando uma corrente elétrica percorre o fio. Ok, né? E sua intensidade depende da resistência elétrica do meio? Não, aqui nós também teremos um problema, né, nessa questão. Ela não depende da resistência elétrica, e sim da corrente elétrica, ela vai depender da corrente elétrica ali do condutor. Portanto, a alternativa ela também está incorreta. Letra D. Um ímã permanente possui polos magnéticos opostos. Ok. Né? Que ele fala lá que vai ter o quê? Polo norte e polo sul, que não podem ser separados. Ok, também é verdade. Ao cortá-lo, novos polos norte e sul se formam cada um dos pedaços. É o que nós falamos e que está traduzido o quê? Pela lei nós vimos aqui, eu acabei de anotar, esqueci, de Gauss, desculpa, tá? Lei de Gauss, que fala que o monopolo magnético não existe. BDA, isso aqui é igual a zero, né? Na forma diferencial, nós temos essa expressão. Portanto, a alternativa está correta. Fluxo magnético através de uma superfície depende exclusivamente da força magnética, da força do campo magnético, e é independente da orientação. Isso aqui também não é verdade. Tá? Então, aqui o fluxo magnético, conforme nós anunciamos, é a integral do fluxo fechado de B, dA, tá? Isso aqui vai ser dado. Se o campo magnético ele é constante, eu posso retirá-lo da integral, tá? Então, nós temos aqui B integral de dA, faço a integral, portanto, eu tenho que o fluxo magnético é igual a B produto escalar BA. Isso aqui é módulo de B, módulo de A, cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, aqui vai depender do quê? Da direção, sim, de orientação. Se esse cosseno ele for igual a zero, o ângulo for zero, o cosseno de zero é igual a 1. Então, eu tenho que o fluxo magnético é B vezes A. Se o cosseno é 90 graus ou 270, ele zera, portanto, o fluxo será zero. E se o ângulo aqui, o cosseno for de 180 menos 1, nós temos que o fluxo magnético será menos BA. Então, portanto, a alternativa está falsa. A alternativa correta é a letra B. Wanderson. Pode ir. Boa noite. Boa noite. Ah, tá. Eu conectei meu celular. O professor, eu tô com... Tem 3 questões aqui que tá com ambiguidade no exercício. Na atividade 1, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir revisão. É o exercício
Tu viu, foi que eu errei, então é o último. Tá, a questão 8. Você vai ter que falar o enunciado, porque como as Tá, questões são aleatórias, aí eu não sei qual que caiu para você. tá. Nas figuras abaixo, estão representadas esquematicamente duas maneiras de ligar três resistores a uma fonte de tensão. Certo. Essa eu até fiz na aula passada, Wanderson. Está lá gravado no vídeo. Eu acho que eu até sei qual que é. Você mandou para a professora Agnes, né? Isto. Então, eu resolvi ela. Deixa eu pegar aqui, a gente discute ela aqui. Mas pode fazer a leitura dela, fazendo favor, enquanto eu acho o slide. É. Tá as duas figuras, né? 12 ohms, 18, 36. Na figura 2 é 12, 18, 36, a mesma coisa. Isso. Ambos os casos, a indicação do voltímetro ideal é a mesma, sendo a razão de P1 sobre P2 sobre P1 e das potências consumidas, nas situações ilustradas, figura 2, P2, e figura 1 é igual a... Eu fiz o cálculo e não consegui achar, eu achei 36. Eu não estou conseguindo entender a pergunta. Tá, eu vou. Deixa eu só achar o slide. Eu fiz ela na aula passada, achei que você tivesse presente. Eu não Não, sabia quem que era que fez a pergunta. Aí a professora Agnes, ela me encaminhou. Falou, resolve que o nosso aluno está com dúvida. Eu falei, certamente, né? Se eu só achar aqui a questão. Deixa eu ver. Eu adorei achar. Peraí. Eu só vou parar aqui o compartilhamento. Eu acho que eu até parei aqui, peraí. Parar o compartilhamento. Eu vou procurar ele aqui. Deixa eu só anotar aqui, Wanderson, qual que é o exercício. Deixa eu procurar ele aqui, porque senão eu já desenho. Eu tenho anotado. Deixar tudo anotado, senão é muito exercício que a gente vai resolvendo, aí não lembra nem qual que é o enunciado de um, qual que é do outro. Eu consegui achar uma outra, mas também, como é uma tentativa só, eu não consigo fazer por eliminação. Vou fazer, como é que eu vou fazer a eliminação? Tem duas respostas, eu só tenho uma chance só. Não, mas é isso mesmo, que é justamente para que o aluno não chute, realmente faça, né? Deixa eu achar aqui, Wanderson, que eu acho que eu tenho essa questão, senão eu vou ter que preparar um slide aqui. Deixa eu ver onde que está o slide da aula passada. Deixa eu... Rapaz, hora que é para achar os negócios, tem hora que é difícil. Eu tô com outra questão, tem outra questão também da atividade 3 também, tem uma que tem duas respostas iguais. Você coloca nenhuma, não sei se, como é uma tentativa, deve ser a de baixo, mas as duas respostas são iguais. Lê aí para mim o enunciado enquanto eu tento achar aqui. Eu estou tentando Deixa eu achar abrir o aqui. slide. Se eu achar o slide, eu vou pegar a questão, montar um slide aqui, para Tá, que a gente deixa eu possa abrir a resolver. Aí, caso eu não consiga resolver hoje, a gente marca um horário e eu gravo um vídeo explicando para vocês, tá? Tá, deixa eu abrir aqui a questão. A questão 4 da atividade 3. Espera aí, você vai ter Aqui, ó. que... Um fio infinito, figura esquerda, conduz uma corrente elétrica e produz um campo magnético de modo B1, no ponto P. Ao se dobrar em 90 graus, o fio, figura direita, mantendo o segmento entre P e o ponto da dobra 90, com ambas semi-retas, o módulo do campo P passa a ser B2. Tá. A razão B2 sobre B1 é 2, 1,5, 2. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse exercício, ele está no teste dos conhecimentos ou é na atividade da unidade? É a atividade da unidade. Deixa eu tentar achar aqui. Você tem como mandar um e-mail para mim com essas questões? Porque aí vai ficar mais fácil para eu localizá-las aqui. Tá, tem sim. Deixa eu ver se eu consigo te mandar a cópia dela aqui, se eu copiar ela aqui.
Porque é mais fácil, porque aí eu consigo montar um slide para resolver com vocês, porque aí eu vou explicando o enunciado um ponto por outro, porque senão nós vamos ficar até o final da aula, até eu achar o exercício, por isso que eu te pedi que vocês mandarem antes. Estou tentando achar aqui, é muito exercício, moçada. Olha, você vê, tem duas respostas são idênticas. Pode ser que tenha algum erro no é- gabarito, tá? Não descarta essa possibilidade. Aí, caso tenha erro, aí nós podemos cancelar a questão, tá? Essa aí eu acho que é erro do gabarito. Mas a gente olha e a gente faz. Eu achei a questão aqui. Deixa eu colocar aqui no slide. Deixa eu só pegar ela aqui. Porque teve uma questão que eu vi que tinha um erro no gabarito. Aí eu fiz, inclusive, a correção, tá? Tá. E Então, eu acho acredito que. que tenha sido feito, tá? Deixa eu só montar aqui. Como a gente foi pego um pouquinho de surpresa nessas questões, mas eu agradeço aí a interação. É tão legal quando vocês fazem pergunta. Tá. E também tem. É porque semestre passado eu não fiz as perguntas, estava tudo errado, eu perdi nota só por causa. Estou refazendo as matérias porque eu não questionei os exercícios do gabarito errado. Não, mas assim, de qual disciplina que você fala? Nossa, tem um cara. Estou repetindo física, cálculo 1, 2 e 3. Mas na física, assim, eu acho que só teve. Na passada, eu acho que não teve gabarito. Teve um aluno que uma vez me questionou, eu resolvi a questão, mas não tinha questão errada, pelo menos não que eu tinha visto, tá? Eu Mas acho que não. se é assim, eu recomendo que você entre em contato com o professor. Muitas vezes pode ter acontecido um erro de digitação, tá? Porque Tá, já teve 3 matérias já passadas já do cálculo 2, 3, que eu já questionei também exercício que corrigiu. não, isso é bom, pô. Isso é bom. Eu só Você terminar já achou aqui. isso aí já? A 10 também, tô achando que tá com erro no gabarito também. Vai me mandando. A única coisa que eu pedi para você é que você me envie o que você está na dúvida para ver se está certo ou não. Como eu só sabia dessa questão que você questionou, eu até fiz essa questão na aula passada. E ela passada, que eu fiz a cirurgia fiz cirurgia, então eu não tava conseguindo ficar sentado. Tem hora que eu consigo ficar sentado, e não tem hora que eu não consigo. Então eu só liguei e tive que deitar, tomar um remédio. Aí, deixa eu só colocar ela aqui. Antes de eu compartilhar, deixa eu só colocar aqui uma folha de resposta, né? Quadro em branco. Vamos lá. Essa questão, né, Wanderson? Essa mesmo. Então, vamos lá. Então, enunciado dela. Aí, só pedir só para você fechar o microfone um pouquinho, só por causa do barulho. Aí, depois que eu terminar, você volta, pode ser? Então, vamos lá, ó. Essa aqui é uma questão do Getúlio Vargas, a gente fez até uma correção nela, tá? Nas figuras abaixo estão representadas esquematicamente duas maneiras de ligar um resistor, tá? Ligar 3 resistores a uma fonte de tensão, tá? Então, o problema ele está aqui, ó. Esse aqui é o desenho dele, tá? Então, ele fez isso aqui, ó.
esse aqui e esse aqui. Esse é o circuito dele, tá? Tranquilo até aqui? Então, aqui você tem o quê? Uma fonte, aqui a fonte, pode ser uma bateria, uma pilha ou qualquer outra coisa, aqui também está a fonte. Aí ele coloca resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Da mesma forma, ele coloca aqui, ó, R1, R2 e R3. Aí o que ele faz? Ele ele liga o multímetro aqui, ó, tá? Ou voltímetro. Ele pega o voltímetro e coloca aqui nesses pontos, né? Então ele vai medir quanto que vai ser a tensão desse circuito. Da mesma forma ele faz aqui, tá? Então são essas informações que ele nos traz. Aí ele quer saber qual que é a razão das potências P2 sobre P1 consumidas nas ilustrações, nas figuras 2 e 1. Tá? Então, a primeira coisa a fazer é calcular a resistência equivalente. Tá? Então, aqui nós temos uma resistência em série, que vai ser dada pela soma dos resistores R1, R2 e R3. Tá? Então, a resistência em série é igual a 12 ohm mais 18 ohm mais 36 ohm. Tá? Então, quanto que vai dar essa resistência em série? Então, aqui 12 mais 18 é igual a 30 ohm. Mais 36, então 66 ohms. Tranquilo até aqui? Agora, nós faremos a outra. Eu vou até colocar aqui, ó. Então, nós temos RS 66 ohms. Agora, nós vamos ver a resistência em paralelo. Quanto que vale? Então, a resistência paralelo é 1 sobre RP, é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 18, mais 1 sobre 36. Aqui nós precisamos resolver o mínimo múltiplo comum entre 12, 18 e 36. Tá? Nós já sabemos que é 36, mas como que eu obtenho aqui, ó? 12, 18 e 36. Nós vamos ter que dividir simultaneamente esses valores. Então, o primeiro valor que eu tento é o 2. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. 18 por 2, 9. 36 por 2 dá 18. Tá? Novamente, vou dividir por 2. 3, 9 e 9. Divido por 3. 1. Eita. 3 e 3. E por 3 novamente, vai dar 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Tá? Então, agora, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Diante disso, eu volto novamente aqui, ó. Então, aqui, 1 sobre RP, 36. Então, eu vou dividir pelo numerador e multiplico pelo denominador. Então, 36 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Mais 36 dividido por 18 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Mais 36 dividido por 36 é igual a 1. Vezes 1, 1. Tá? Então, isso aqui, 1 sobre RP, é igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, 6 dividido por 36. Tá? Então, eu posso multiplicar cruzado aqui. Então, eu tenho que RP é igual a 36 dividido por 6, que é igual a 6 ohms. Tranquilo até aqui? Tem dúvidas? Aí o enunciado, ele diz o seguinte, que essas tensões
elas serão iguais, né? Então, nós vimos lá pela lei, eu acho que na lei de Ohm, se eu não estou enganado, então nós temos que potência elétrica é igual a corrente vezes a tensão, tá? E aí, na lei de Ohm, nós vimos que a tensão é resistência vezes corrente elétrica, 1 e 2. Então, agora nós vamos substituir dois em 1. Tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho que a potência será igual a essa resistência vezes I ao quadrado. Tudo bem até aqui? E se eu tenho aqui as potências, né? Aí ele fala o seguinte, que é a questão do enunciado, né? No caso aqui, ele quer saber a tensão tem que ser a mesma, né? Então, a outra possibilidade, nós calcularmos isso aqui, a potência, ela também pode ser o quê? A tensão ao quadrado dividido por quê? Pela corrente, tá? Deixa eu só ver aqui. I, né? Quando eu substituo aqui, ó, faço I igual a U sobre R, tá? Quando eu faço isso, vou só arrumar aqui a expressão matemática. Vou colocar aqui, né? Então, aqui a primeira, quando eu substituir, essa aqui eu vou colocar ou ainda, né? Então, eu tenho que potência é igual a U ao quadrado dividido por R, tá? Então, aqui nós temos a tensão e aqui nós temos a resistência. Tá? Então, nós temos essas duas maneiras de calcular a potência no circuito, ou em função da corrente ao quadrado, né? Ou em função da tensão ao quadrado. Deixa eu só arrumar esse U aqui, que ele ficou um pouquinho feio, né? U ao quadrado. Então, se a tensão é igual, elas são as mesmas, ele quer saber o quanto que é o quê? Potência, deixa eu ver aqui, é 2 sobre 1, né? 2, potência 2 sobre a potência 1. Então, aqui nós temos a tensão 2 ao quadrado em relação a 2 é esse daqui, né? Que é a RP. RP, a tensão 1 ao quadrado, e é o RS. Se as tensões são as mesmas, conforme diz o enunciado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, mantenho o primeiro, tá? Ao quadrado, RP, vezes o inverso do segundo, RS sobre o 1 ao quadrado. E aí ele falou, ó, as tensões são as mesmas. Se são a mesma, esse termo dividido com esse é igual a 1. Então, P2 sobre P1 é igual a quem? A RS sobre RP. Então, nós vimos que RS é 66 e RP é igual a 6. Né? Então, é P2 sobre P1 ou é P1 sobre P2? P2 sobre P1. É isso mesmo, aqui é P2. Então, isso aqui é igual a 11, né? Que é a alternativa que daria no gabarito. Aqui, ó, aí que eu vou perguntar para vocês. Eu coloquei rapidamente aqui, mas eu acho que em vez de 1, tá 11 lá, né? Eu só preciso que você só me confirme isso. Eu joguei errado aqui, né? Aqui, ao invés de ser 1, é 11, tá? Eu coloquei agora aqui na pressa, mas o gabarito correto é 11 a relação, né? Vejam para mim se é isso que vocês tinham visto lá, Wanderson. Mas você entendeu aqui a questão, o enunciado? Era nessa equação que você chegou? Tá, eu já vi o meu erro logo lá no início, quando você começou a calcular em cima, eu vi que eu inverti, coloquei 2 resistores em série,
e coloquei o 36 em paralelo com 30. Ah, tá. Eu errei que eu vi, que eu achei que era 2 em série e em paralelo. Logo nesse. Não, entendi. Mas ali, ó, em paralelo, está um do lado do outro mesmo ali. Ele está no mesmo circuito, né? Ele é percorrido pela mesma corrente ali, tá? Foi nessa coisa aí que eu fiz confusão. Porque o meu Não, resultado no P2, eu achei 6, tá no, o cálculo aí da abaixo tá normal, só no de cima que eu acho que o cálculo meu deu errado. o que você calculou errado foi o primeiro ali, né? Pelo que eu entendi. Deu 11 ao quadrado sobre 180, o P1. Na verdade, é 66. Isso. Aqui é 66, né? Porque ele está sendo percorrido aqui, ó, pela mesma corrente. Eles estão em série, né? Isto. Então, por exemplo, em série, para você não errar mais, lembra o seguinte: se eu abrir essa chave aqui, essa corrente ela não consegue circular aqui. Já no outro, não. Se eu abrir uma chave aqui, ó, as outras duas elas funcionam, tá? Que é Ah, o tá. circuito da nossa casa. Por exemplo, se você aperta o interruptor e desliga todas as lâmpadas numa determinada parte da sua casa, quer dizer que aquelas lâmpadas elas estão em série. Agora, por exemplo, de um cômodo para o outro, se você, por exemplo, ligar da sua sala, da sua casa aí, ele não vai apagar do quarto a luz, nem acender, porque eles estão em paralelo. Tá? Agora, se por acaso apagar, quer dizer que eles estão em série. Tá? Porque assim é um circuito conectado ao outro. Abriu a chave, cessa a corrente. Fechou a chave, passa a corrente. Tranquilo? Tranquilo. Eu tinha colocado a segunda vez a opção 11, mas eu tinha dado na dúvida, como era uma vez só, uma tentativa só, na segunda eu achei 11. Ah, tá. Mas agora você conseguiu. Mas eu vi ali, nossa, eu vi. Olha que eu errei, tinha feito erro. Deixa eu ver, você colocou mais uma questão aqui e Isso, tem figura, né? tem. Isso aqui vai ser um problema para nós se eu não achar a questão, tá? Acho que é 4. Porque aí é mais. Tem quais outras questões você tem? A outra você falou que é do gabarito. Isso, a outra tem a 11. A questão 10. Vou te passar o enunciado aí, mas também tem imagem. Rapaz, essas que tem imagem, acho que 90% a gente mata só pela imagem. Deixa eu ver aqui. Um fio infinito, figura conduz corrente elétrica e produz um campo magnético no ponto B. Ao dobrar 90 graus o fio, mantendo o segmento entre o ponto P e a dobra no ângulo, ambas semi-retas, o modo do campo passa. Eu acho que o enunciado está meio embaralhado, viu? Mas eu procuro a questão, Wanderson. Prega Uhum. para mim a outra que você tem, que aí eu já vou olhar. Porque essa questão aí, todos os dados já estão, é só jogar na fórmula. Qual? Essa Essa 10, última, né? né? Mas é por causa da figura, rapaz. A figura ela é extremamente importante na resolução desses problemas. Ok. Eu sempre falo para todos os meus alunos, né? Deixa eu ver aqui, letra A, o campo magnético está entrando na folha, porque aqui, ó, por exemplo, como é campo magnético, dependendo como que está o desenho ali, você pode ter, por exemplo, é a direção do campo, né? Lembrando que pela regra da mão direita, eu tenho que saber se está entrando no campo da folha. Aí eu tenho que a direção do campo magnético está nesse sentido. Se está saindo, eu inverto o sentido do campo, então eu preciso da figura para poder resolver esse problema, tá? Nos dois casos. Mas o que a gente pode fazer, Wanderson? Eu me comprometo com vocês a preparar os slides com esses exercícios, faço a resolução separado deles, e aí eu peço para a nossa equipe publicar o exercício amanhã. O que vocês acham disso?
Porque a gente faz sem pressa, sem correria, porque a questão da figura é importante na interpretação do problema. É igual eu disse para vocês, é um vetor. Dependendo do ponto que está esse vetor, eu inverto o sentido dele, né? Se ele está entrando ali ou se ele está saindo. E você vai ver que tem alternativa aqui, ó, que você mandou aqui, que eu acho que essa é a confusão, que é justamente por isso. Você falou, a resposta pode ser a mesma, né? Olha lá, ele fala o seguinte, ó, o campo está entrando na folha e tem intensidade 25 microtesla, e na C fala que ele está saindo da folha. Você está vendo a importância do desenho? Você pode ver porque o autor, provavelmente, uma das duas está correta, tá? Ou é a A ou a C, pelo que eu estou vendo ali. Mas aí eu preciso do quê? Da figura para saber qual que é a direção do campo. Tranquilo nesse aspecto? Tranquilo. Mas a que está com duas respostas idênticas é Não, a que não não está fala. idêntica. Não está idêntica. Veja bem. É o que eu estou falando para você. É uma grandeza vetorial. Tá? A intensidade, vamos dizer que seja 25. Mas a pergunta é, ele está entrando ou ele está saindo do campo da folha? E aí você precisa saber o quê? A regra da mão direita. Tá? Se ele está entrando, tem a direção do campo, ele está para cima. Né? Se ele está saindo, esse campo está para baixo. Né? Lembra da regra da mão direita? Ó? O campo magnético, indicado pelo dedão, força magnética e velocidade. Então, como nós estamos tratando de grandezas vetoriais, eu preciso saber como que está esse desenho. Tá? Porque eu faço a projeção de um em relação ao outro e eu vou ter o sentido que está esse campo magnético. Tá? Então, se eu inverto, o campo está saindo da folha. Tá? Se está nesse sentido, ele está entrando no campo da folha. Então, assim, pode parecer bobeira, mas não é. Então, o exercício está correto, tá? Eu só preciso da imagem para poder falar para você se ele está entrando ou se ele está saindo. Mas aí eu faço o vídeo, mostro para você como é que está e te explico exatamente conforme eu mostrei agora para você, tá? É importante que você faça essa disciplina e você não tenha dúvidas na resolução do problema. Tranquilo? Tranquilo. Podemos fazer assim, combinado? Beleza. Mas a questão que eu falei que está com duas respostas idênticas é essa aqui, ó. Não é essa aí, não. Essa aí eu vi, né? É a Qual que é esse quatro. problema? É um fio infinito da figura conduz uma corrente elétrica. Eu te mandei logo em cima aí o enunciado dele. Aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, questão 4, né? É porque saiu tudo colado aqui, vamos ver. Escolha uma opção. A, 2B, 2B meio, C, você fala que a C e a D teriam a mesma resposta? Isto. O que eu posso fazer, na hora que eu resgatar certinho esses exercícios, é ver como que está o gabarito lá. Se por acaso o gabarito estiver errado, a gente vai anular a questão, tá? Ok. Tranquilo? Aí, no caso, quando anula a questão, para aquele que caiu essa questão, ele ganha o ponto. Ok. Não, quanto a isso, você não vai ficar prejudicado, não. Se houve, provavelmente teve algum erro de digitação, tá? Eu vou ver certinho como é que está lá na questão e aí te falo. Ok. Agora, a última dúvida é sobre o exercício de revisão. Certo, diga. Você viu a data dele? Abriu 17 de novembro e fechou dia 24 de novembro. Então deve ter um erro lá também, tá? Então, deixa eu só anotar aqui. Eu vou anotar, porque aí amanhã eu resolvo isso, tá? Eu tentei resolver hoje, mas não deu conseguir resolver, não. Oi? Eu resolvi hoje, mas não deu, não. Problema na data do exercício de revisão. Deixa eu até olhar aqui no meu cronograma, Wanderson, só para não... Deixa eu só ver aqui, porque eu tenho mais ou menos as datas, mas eu não sei se foi mantido, tá? Eu vou abrir aqui e mostro que está no guia. Duração, tá, ó, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Provavelmente teve um erro nisso aí. Então, tá aqui, ó. Documento 1,
Deixa eu pegar aqui, manual de ensino. Aqui, ó. Eita, manual de ensino. Então tá lá, ó, no manual, conforme eu enviei para a coordenação de curso, tá aqui, ó. Estão vendo aí? Então, na quarta semana tem a questão questão de exercício de revisão, né, que era para vocês fazerem de 9 a 12, de 9 a 15 do 12, né? Então, são as datas das atividades. Aí começa lá dia 24 do 11, né, a primeira, 1 do 12, 8 do 12 e de 9 a 15 do 12, tá? Então, são as atividades que estão lá para vocês fazerem. Vou mais aqui abaixo, tá? Só para vocês, aqui tem algumas atividades. Então, basicamente aqui, ó, aí tem as datas dos encontros que a gente ficou para tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, esclarecimento a respeito, que é justamente na aula de hoje. E os encontros estão aqui, ó. Então, eu fico de dar uma olhada nisso, e aí eu converso com a coordenação e a gente coloca a alteração, se tiver, hora que tiver fechado, porque eu ainda não entrei no AVA para ver essas atividades, tá? Mas aí eu peço para que revejam o cronograma, porque no dia que eu validei, estava tudo certo na minha cabeça, né? Eu olhei lá os cronogramas, as atividades, estava tudo certo. Mas eu vejo, sim, essa questão para reabrir a atividade, tá? E aí ficaria até no dia 15, conforme está proposto, tá? Ok, beleza. Porque aí, reabrindo, aí abre até o dia 15, conforme está, porque dia 16 é a prova de vocês, se eu não estou enganado, né? Dessa disciplina. É isso? Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu vou... Deixa eu ver aqui, acho que tinha mais um... tem mais, deixa eu ver aqui, acho que tem mais dois exercícios que eu vou fazer com vocês. Deixa eu ver aqui... Tem mais três exercícios que eu vou resolver com vocês. Só colocar aqui em tela cheia. Só me dá um minutinho, pessoal, só para eu tomar uma água e já volto. Só um minutinho. Então, só compartilhando a tela aqui com vocês, eu vou resolver mais esses dois exercícios para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? E aí, conforme eu disse, nós gravaremos esse vídeo para complementar a discussão, né, desse exercício. A gente já vai resolver esses problemas, possíveis problemas, né, apontados pelo Wanderson. Agradeço, Wanderson, a contribuição. É sempre importante ter perguntas, né, dúvidas, para que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso curso, né? Lembrando do nosso compromisso, né, tanto nosso quanto institucional, de manter sempre a qualidade dos nossos cursos. Então, vamos lá. O exercício 6, Instituto AOCP 2025. Tá? Então, ele fala aqui, traz o seguinte enunciado: um fio retilíneo conduz uma corrente elétrica de 5 amperes. Tá?
Então, assinale a alternativa que representa o vetor do campo magnético em um ponto PP localizado a uma distância desse fio. Então, nós temos, por exemplo, um fio aqui. E aí tem um ponto qualquer. Ele está a uma distância, né, de 50 centímetros desse fio. Aqui ele fala PP, tá? E aí ele fala que está uma corrente I de 5 amperes. Para isso, considere que o fio ele está imerso no vácuo. Tá? Então, se ele está imerso no vácuo, a permeabilidade magnética dele será de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla por metro por ampere. Tá, então, no caso do fio retilíneo, nós vamos utilizar a equação ou lei de Biot-Savart para poder resolver o problema. Então, o Biot-Savart diz o seguinte, que um campo magnético, num fio a uma distância de 50 centímetros, ou a uma distância qualquer, um R, né, distância, pode ser descrito pela letra D ou pela letra R, será dado da seguinte forma, permissividade do meio, o valor da corrente elétrica dividido por quem? Por 2π vezes o R. Tá? Esse 2π ele está relacionado à geometria do fio. Tá? Então, lá nas notas de aula, nós colocamos a dedução matemática que chega nessa expressão. Então, nós vamos substituir os valores fornecidos pelo problema para poder obter o valor do campo magnético. Então, vamos lá. Então, campo magnético, permissividade 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é de 5 amperes, dividido por 2π vezes 0,5. Tá? Lembrando aqui que 50 centímetros corresponde a 0,5 metros. Portanto, o campo magnético será... Então, vamos aqui reduzir, antes de sair fazendo conta, né? Vamos reduzir os termos que dá para ser reduzido. Então, aqui, π simplifica com π, vai igual a 1. 4 dividido por 2, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, então aqui 10. 10 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por meio. Tá? Vou trabalhar com meio ao invés de fração. Então, mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso segundo. Então, aqui, 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Aí eu procuro aqui, essa equação, este valor, ele também pode ser reescrito como sendo que o campo magnético é 2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Agora eu encontro a alternativa, tá? Então, só desloquei a vírgula para encontrar o valor. Então, diante disso, nós temos que a alternativa correta é a letra B. Tranquilo, pessoal, esse problema? Isso aqui é a aplicação direta da fórmula, né? Ele não quer saber, por exemplo, qual que é a direção, né, em relação a um ponto que está sendo gerado esse campo, se ele está entrando ou não no plano, no caso. Para finalizar a nossa aula, mais um exercício da Fundação Getúlio Vargas, de 2024. Ele diz o seguinte, um desfibrilador fornece um pulso de energia elétrica ao coração de um paciente para restaurar o ritmo cardíaco normal. Supondo que um desfibrilador armazene 392 joules de energia em um capacitor de 100 microfarad antes da descarga, a voltagem necessária para armazenar energia no capacitor vale. Então, nós vimos lá
que a equação do capacitor é igual a meio CV ao quadrado, tá? Onde C representa a capacitância, o V é essa tensão e o U a energia potencial armazenada. Tá? Então, como eu quero saber quanto que vale essa tensão, então eu posso isolar o V. Meio está aqui, 2 está dividindo, passo para o outro lado da igualdade multiplicando. Ao quadrado, então 2 vezes a energia dividido por C. De forma que eu aplico a raiz quadrada, tá? 2 vezes 1 dividido pela capacitância. Agora, basta substituir os valores fornecidos pelo problema. Então, a tensão será igual a 2 vezes a energia, 392 joules, dividido por 100 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Tá? Então, fazendo essas contas aqui, nós obtemos o valor de 2.800 volts. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Pessoal, tem alguma dúvida em relação aos exercícios de revisão? Conseguiram observar, através dessa resolução, quais são as dificuldades ainda encontradas na parte teórica? Como é que está isso? Tem mais algum exercício que vocês queiram que eu grave um vídeo, além desse proposto pelo Wanderson, para que vocês assistam num momento assíncrono? Moçada, como não há mais perguntas, não há dúvidas, o que eu tinha proposto para vocês, que era a resolução desses problemas, e tirar as dúvidas, eu consegui cumprir na aula de hoje. O que eu não consegui, a gente vai deixar registrado aí no momento assim, tá? Se não há mais dúvidas, não há perguntas, não há sugestões, eu vou encerrar nossa aula de hoje por aqui. Tá? Desejo a vocês um ótimo descanso, ótimos estudos. Se tiverem dúvidas, por gentileza, mandem para os tutores de vocês, que eles entrarão em contato conosco, ou pode mandar diretamente também através do portal acadêmico, que nós seremos notificados via e-mail. Tá? E aí, sempre lembrando, como as questões são sorteadas de forma aleatória, a questão que caiu 1 para você pode ser a 5 do seu colega, então mandem para o professor exatamente a questão que você deseja que a gente traga essa discussão. Ainda é possível fazer durante essa semana. Mandem o quanto antes, que a gente tira dúvidas, no caso dos exercícios que vocês ainda tenham, ou sobre a parte teórica. No mais, desejo a todos uma ótima noite e um bom descanso, e até breve.